Olá, sejam bem-vindos ao nosso especial Dia dos Pais e hoje eu vou conversar com o pai da Flora e do Benjamin, Matheus Solano! Alô, alô, dando as caras aqui. Ei, gente, que caras, hein, Brasil? Que caras é essa? Bom, Matheus, antes da gente falar sobre a sua paternidade, eu queria falar um pouco sobre a sua pré-paternidade. Ah, Se isso era um desejo seu desde sempre, desde que você se entendia como ser humano, você já se via como pai, ou se foi natural com o amadurecimento esse desejo de se tornar pai? olha, eu acho que eu sempre disse para mim que eu queria ser pai, né? Mas daí a ser pai é um abismo, né? É muito diferente a romantização, né, da paternidade e a paternidade em si, né? Eu acredito que eu fui me tornando pai ao longo dos anos, depois de Flora já ter alguns anos de idade, é que eu fui começando a me perceber como pai. Então, realmente é um aprendizado, né? Como dizem os pedagogos, né? Quando nasce o primeiro filho, principalmente, nasce também o pai e a mãe, né? Uhum. Que não sabiam sê-lo e não o eram antes, né? Então, realmente é uma preparação. E nasce uma culpa também junto? Porque é muito comum as pessoas falarem que nasce uma culpa junto com a paternidade, com a maternidade. Isso também foi real para você? Nasce ou expõe talvez uma culpa, né, de fundo, né, que a gente tem. Claro, assim, é uma culpa que na verdade é uma responsabilidade, né? É Uhum. uma responsabilidade, é uma culpa porque a gente sabe que o mundo que a gente vive não é legal, que o mundo que a gente inventou para viver e que a gente vive até hoje, que a gente insiste em viver, não é legal. Ele é completamente díspare socialmente falando, ele é poluidor, é um mundo que, do jeito que está fadado a acabar, quer dizer, o mundo não, né? A humanidade, né? Esse ser dito inteligente. Então, isso tudo eu acho que gera muito caramba. Eu fui botar meus filhos nesse lugar, sabe? Mas, ao Uhum. mesmo tempo, gera um senso de responsabilidade e eu acho que a gente está aqui para superar, né? Uma geração superar as outras. Não gosto de botar uma responsabilidade, não, deixa que as próximas gerações vão lidar, não, o futuro é agora, né? O momento da ação é sempre o agora. Mas eu entendo quando as pessoas falam que nasce uma culpa nesse sentido, né? Não é uma maravilha. Viver não é um mar de rosas, né? É isso, cara. Eu vou dizer culpadíssimo. Meu Deus. É muita. Porque eu fico pensando, e às vezes não tem ligação direta comigo, e eu penso, gente, mas será que de repente meu filho está nessa situação porque eu não fiz alguma coisa que poderia ter feito? E fica essa coisa me consumindo. E Sim, algumas eu vezes. joguei muito, desculpa te interromper, mas aqui eu joguei muita responsabilidade para o mundo, mas tem isso sim, da gente sempre achar que está faltando em alguma coisa. Poxa, ai, o dia está tão bonito, a gente podia estar num outro lugar, a gente podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Então, sim, a gente está sempre achando que podia estar num lugar melhor. A Flora tá com 13 anos, é isso, ou 14? 13 para 14, Benjamin já fez 9 esse ano. 9 esse ano. São fases muito diferentes de educação, até de escolhas de atividades, ou ainda não? É o meio do caminho mesmo, são 4 anos, 4 para 5, né, anos de diferença, mas então a gente tinha um pouco essa preocupação. Por um lado, eles se ajudaram muito na primeira infância, mas depois realmente os interesses viram outros. Agora, eles foram criados tão amigos, sabe, que eu acho que o Benjamin empresta um frescor e uma infância que a Flora não tem mais, e a Flora empresta um rigor e uma maturidade que ele ainda não tem, né? Então acho que eles meio que se complementam e se amam muito por isso, assim. Ele é o maior fã dela e ela outro dia eu a vi emocionada por um desenho que ele fez para ela e tal, e ver o tamanho da importância que ela tem para ele. Então é muito bonito, uma relação entre irmãos muito bonita e que complementa e faz o outro crescer, sabe? O que vocês gostam de fazer juntos, Matheus? Você com eles? Eu gosto muito de levar para o ar livre, né? Eu gosto muito de levá-los em trilhas, na praia, para andar de bicicleta. E gosto também de programas culturais, levá-los ao teatro, ao cinema. E é sempre muito bom, eles são ótimas companhias. Agora eu acabei de voltar do supermercado com o Benjamin. Então a Hum. gente gosta de fazer compra junto também. Então é sempre uma farra estar junto, porque as tiradas que eles têm, né?
e o jeito de olhar ainda mais fresco das coisas da vida ensinam muito, né? Como disse o Pedro Cardoso, né? Quer dizer, acho que ter filho ensina mais a gente do que a gente ensina os filhos, né? Você falou das tiradas deles. Qual foi a pergunta mais difícil que eles já te fizeram, que cada um deles já te fez? Eu não sou bom de, assim, qual foi o isso, qual foi aquilo. Eu lembro de uma época na minha carreira que eu falava, eu não faço ping-pong. Porque pergunta, um livro, eu falo, meu Deus, mas são centenas de milhares que eu pensaria agora, né? E outros que eu pensaria daqui a Então é difícil, mas assim, tem umas tiradas. Outro dia, Benjamin falou, ai, pai, eu tô muito animado, tô muito ansioso. Eu falei, pra quê? Pra ter pelo debaixo do sovaco. Então, assim, é cada coisa. Você acha que é para ter alguma coisa, ou para ir para algum lugar, ou para viver uma experiência? Não, é para ter. Quer dizer, é muito surpreendente, né? Eles têm tirado surpreendência. Eu tenho, inclusive, um projeto que são personagens que o Benjamin inventou e desenhou, que eu colori e que eu vou botar para a irmã inventar um parágrafo sobre aquele personagem, sabe? Para a gente fazer um livro infantil, uma coisa assim, porque para não perder essa fase deles e essa espontaneidade toda, sabe? Que é exatamente, que é uma espontaneidade muito rica, que de alguma forma o mundo ele vai, não sei se vai nos moldando ou vai fazendo com que a gente às vezes tenha vergonha de dizer o que a gente pensa de fato e vai perdendo isso, né? Exatamente o que você acabou de falar, são essas duas coisas, né? E o mundo vai moldando a gente, porque a gente precisa ser funcional no mundo que exige que a gente cumpra certas funções. E, por outro lado, também a gente vai crescendo, né? O amadurecimento vai apagando certas coisas, né? Então é sempre bom ter essa fonte, né? E a vergonha, né? Como você disse, né? A vergonha, às vezes, de ser, de brincar. A Flora já tem um pouco isso, ela é mais adolescente, já tem uma coisa de pai, me dá um espaço, me dá um tempo. Super adolescente, claro, tem o espaço dela, tem essas coisas, mas assim, da mesma forma que eu falei da amizade dos dois, eu acho que tem uma confiança que a gente construiu, sabe? E eu fico feliz de falar da minha parte, porque da parte da mãe tem a questão sexual, né? As duas são mulheres e não só enfrentam as questões do corpo como mulheres, mas o corpo feminino na sociedade, então elas têm uma coisa mais óbvia, assim, de proximidade, mas eu fico muito feliz de ver Flora chegando a mim para me contar coisas íntimas dela, como não só como indivíduo, mas como mulher também. Então tem um diálogo que sempre foi muito aberto e que fura um pouco essa bolha da adolescência. Por enquanto, né? Estamos com 14 anos, vamos ver daqui a pouco. Você falou agora dessa questão sexual, me vem muito o machismo, né? Do país em que a gente vive, do mundo como um todo, mas recortando aqui para o nosso país, em que a gente sabe que é muito forte. E você tem aí o desafio de educar uma menina e um menino. E como é que conversa com eles, a menina, para se empoderar, né? Para entender que, por mais que queiram restringi-la no universo machista, ela pode ser quem ela quiser, da maneira como ela quiser, e fazer e se construir como ela quiser, e pro menino não entrar na roubada de ser o cara que vai olhar pra mulher e dizer que ela não pode ocupar esse espaço. Ainda é muito cedo pra falar sobre isso com eles, ou já existe uma construção nesse sentido? Essa construção é desde bem pequeno, né? E pelas opiniões minhas e de Paula, né? E também pelo lugar, pelo que a gente vai se esbarrando no mundo e as notícias, etc, né? Então é muito importante as duas coisas, né? Agora, eu acho que a gente tem um farto material hoje em dia sobre como a mulher deve se empoderar, o que ela tem pela frente de luta, de batalha, uma sororidade crescente, né? Mulheres ajudando mulheres, contra o machismo, contra um patriarcado tóxico e etc. Eu acho que o que está faltando talvez sejam mais exemplos de homens, sabe, nesse lugar, assim, tanto aparecendo, é complicado, porque como é que o algoz vai aparecer lutando também, né, tem um lado muito forte que a gente tem que ficar calado mesmo, e ouvir, abaixar a cabeça e falar, ok, como é que eu posso melhorar, né, mas eu sinto falta, às vezes, de entender como empoderá-lo
né, porque não é só o respeito, né, é o que sobra, qual é a parte, né, que cabe ao homem nessa divisão, né, porque a gente fala, na verdade, de igualdade, né, de ser igual para os dois. Enfim, eu acho que a gente está realmente num momento muito importante e com muitos exemplos assim de empoderamento feminino. Eu fico nessa sempre tentando também, para empoderar o feminino, não tirar o poder do meu filho. E eles já trazem questões para casa, Matheus? Às vezes questões que você não pensou sobre e fazem com que você comece a refletir a partir do que eles trouxeram para você? Olha, Sejam uma questões, geração... sejam temas, enfim. Eu acho que os temas assim mais perigosos, né, e que na verdade somos nós da nossa geração que assistimos com assombro e tentando puxar de volta para a vida real é a questão tecnológica, né? Para mim isso é o mais, e às vezes eu os vejo, mas por outro lado isso traz também uma quantidade de informação para eles que na idade deles eu não tinha, né? Então, né, fatalmente eles vão me trazer informações que eu não tenho, mas eu acho que isso, de uma forma geral, me traz mais preocupação, né, esse excesso e a tecnologia e a rapidez e a ilusão da ilusão da ilusão da ilusão em que a gente vive. Isso me preocupa mais do que traz boas novas, eu acho. E aí essa preocupação, ela é suprida, digamos assim, de que maneira? Assim, são limites que precisa colocar de tempo nas telas? Ou você quebra um pouco isso, como você já disse, levando eles para a natureza, colocando eles em contato com o que de fato importa, que também é uma luta sua, né? De a gente ficar de olho nas necessidades de ter um olhar sustentável, de ser ecoconsciente, tirá-los da tela por esse caminho é uma ferramenta que você usa? Você falou exatamente as duas coisas, né? Limitar o uso e levar para a vida real. É exatamente isso que eu acho que deve ser feito e que a gente tenta fazer sem exageros. Eu, às vezes, sou muito exagerado, muito em cima. Paula chega para mim e fala, calma, olha só, também é a ferramenta que tem. A própria Flora vem e fala, olha, eu fiquei esse tempo todo, mas a maioria parte do tempo eu estava falando com minhas amigas, olha só, a gente tem um controle sobre os aplicativos que são utilizados, o tempo dos aplicativos, então tem que ter uma atenção, porque o celular, não se enganem vocês que estão ouvindo, vocês que estão assistindo, é uma arma. É uma arma. Da mesma forma que a gente luta contra as armas, a gente tem que lutar contra o celular, contra o mundo sem freio que a gente bota na mão das nossas crianças, né? Então, quando vem Flora e mostra, olha só, a maior parte do tempo que eu usei não foi em redes sociais em que meu cérebro é constantemente bombardeado com informações, cada uma de um lugar e tal, e eu acabo daquilo ali exausto, ansiosa e sem ter aprendido absolutamente nada. Não, eu estava conversando com os meus amigos, coisa que nós também, na nossa geração, nossos pais se preocupavam. Não sai do telefone, está muito tempo no telefone, está muito tempo na televisão. Então, acho que é uma luta constante que a gente vai aprendendo também, porque é tudo muito novo, né? Matheus, o que você, quando olha para os seus filhos, às vezes numa atitude deles, que você reconhece e fica orgulhoso, tipo, isso eu consegui ensinar para eles, assim. Um empenho que você se esforçou para que eles absorvessem, você percebe no dia a dia, sem que eles estejam fazendo de propósito para chamar a sua atenção, para mostrar, olha, pai, eu aprendi, mas que você vê naturalmente que eles aprenderam. Olha, nada sou eu sozinho, né? Mas essa questão do ar livre, eu confesso que eu tô sempre puxando mesmo, então quando eu vejo... outro dia, Benjamin ficou uma semana doente, coitado, e justo nas férias e tal. E aí, quando estava acabando indo embora a doença, eu falei, filho, vamos sair, vamos pegar uma bicicleta. E a gente deu uma volta e falou, ai, pai, eu estava precisando disso. Tem uma coisa de reconhecer o quanto o exercício físico, o estar ao ar livre, o botar o coração para bater mais rápido é importante e traz bem-estar para eles. Eu acho que desde criança, desde muito cedo, eles têm essa noção, tanto um quanto o outro, principalmente pelo contraste com ficar um tempão assim dentro de uma tela. Então tem isso e tem também essa história do diálogo deles conosco, mãe e pai, e deles entre si, mesmo com uma diferença de 4, 5 anos de idade, uma na adolescência já e outra criança. Isso tudo me traz muito orgulho porque mostra que tem espaço, que tem amplidão, sabe? Que tem contato com o outro, que tem olhar para fora de si,
que é o oposto dessa coisa desenfreada que a gente está vivendo e muito em si mesmada. Agora falando da sua relação com seu pai, né? Ah. Como é que a sua relação com ele, de alguma forma, você percebe que interfere na sua relação com os seus filhos, assim? Ou seja, o que você aprendeu com ele, que você fez questão de passar para os seus filhos, ou faz questão de passar, ou o que você viveu com eles que você não gostaria de viver com os seus filhos? Eu acho que uma coisa que eu trago muito do meu pai é a questão cultural, né? A questão musical, né? Boto eles muito para ouvir músicas bom, aí diferente do meu pai, eu tenho um gosto muito eclético. Flora às vezes dá risada porque eu estou ouvindo uma música erudita e dali eu passo para um rock assim pesado, assim, um heavy metal assim da África do Sul, e aí depois eu vou para alguma coisa indiana e tal, e mostro para eles assim a riqueza não só dos sons que a gente ouve aqui fora, mas do que isso transforma a gente por dentro, dos inúmeros palácios que a gente abre aqui dentro, cada um que a gente visita graças a um som, graças a uma música, graças a um acorde, ou a um instrumento, a um timbre. Então, essa sensibilidade, eu creio que foi alguma coisa que meu pai passou através da música, né? É isso, eu acho que esse seria o que eu citaria. Você foi um filho muito embativo? Você tinha esses embates com seu pai? Eu estou perguntando isso porque eu fico pensando se isso faz com que, de repente, você, em algum momento, tenha medo de ter esses embates com o pai. Porque eu estou falando até por justa causa. Eu tinha alguns embates com meu pai, que obviamente hoje eu olho e penso, nossa, eu podia ter sido um pouco mais calmo, né? Mas existe toda uma efervescência de adolescência e aí conflitos de geração por pensar diferente, ou aquela coisa até arrogante que a gente tem quando é muito jovem, de achar que sabe tudo e não tem nosso senso de responsabilidade até com a nossa própria vida, ele é meio... A gente não tem muita essa sensação de finitude, né? Parece que é tudo muito... A gente se arrisca de uma maneira que hoje eu entendo que não é prudente em muitas das situações, né? E, obviamente, os pais, como responsáveis, ficam desesperados quando o filho se coloca numa situação que poderia ali ter uma consequência que não deixaria o pai muito feliz, né? Eu, infelizmente, não passei por isso. E por que eu não passei por isso? Porque meus pais se separaram, eu fiquei morando com minha mãe. Mas é muito importante esse momento na adolescência em que a gente a gente procura o nosso nicho, a gente se desloca do pai e da mãe da gente. Isso é muito importante. E a minha dica para os pais é que acolham, né, os adolescentes, por mais difícil que seja. Assim, se a gente bate boca com o adolescente, a gente perde, já começa perdendo, né? Então, uma coisa de entender, de deixar gritar, de perceber e tal, e depois conversar. Vem cá, você viu como é que você estava e tal, tá certo isso? Tá? E tentar resolver tudo mais calma, de forma mais de diálogo possível, né? Eu, infelizmente, eu não tive isso, eu tinha medo do meu pai também. A gente se encontrava uma vez, duas por ano e tal, eu não tinha muito essa intimidade e tal, tinha uma coisa mais amedrontada, como é que eu faço para não chatear, como é que eu faço para agradar, como é que eu faço nesse curto espaço de tempo, nessas poucas horas ou poucos dias que eu tenho por ano com meu pai. Então era uma relação, infelizmente, distanciada, né? Foi distanciada, né? Mas hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, amo, sinto a maior falta dele. Tive a oportunidade de estar com ele agora em Portugal, onde eu fui ensaiar o meu monólogo, e a gente se ama muito e torce muito um pelo outro. Mas, infelizmente, foi uma infância e uma adolescência separada. Eu vou fazer uma pergunta que talvez eu já saiba um pouco a resposta. Você acha que está um pouco preparado para esses embates, assim, com seus filhos? Você acha que eles virão? Não estou preparado, não. Eu imaginei. A gente nunca tá, né? Não tô. Eu acho que se tentar se preparar ou achar que vai saber alguma coisa já é um inimigo do próprio embate, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim, que nem no judô, é um esporte que você aproveita da força que o outro põe para você virar e derrubá-lo, né? Você não é um esporte que você empurra o outro até conseguir derrubar, não. Se um está empurrando, o outro aproveita isso para não ser derrubado e para derrubar o outro, aproveita a força do oponente, né? Então, eu creio que na adolescência os embates
tem mais a ver com isso, né? Com ser água, com ser fluido, do que tentar resolver na marra ou achar que sabe alguma coisa. Não sei, da mesma forma que nasceu um pai, agora vai nascer um pai de adolescente. Exato. Matheus, você tem sempre muita consciência de como você está agindo como pai? Na verdade, não é consciência a palavra, é certeza de que o que você está fazendo está certo? Existe isso? Ou em algum momento, eu vou mais uma vez falar em causa própria, às vezes eu penso, meu Deus, o que eu fiz, assim? Uma vez eu virei pro meu marido e eu perguntei para ele, falei assim, amor, você tem como você toma uma atitude em relação aos nossos filhos, você tem certeza daquilo? Ele falou assim, muitas vezes eu não tenho, assim. E você tem essa segurança? Eu quero crer que eu e Paulo nos autorregulamos, sabe? Porque, obviamente, tem horas em que a emoção fala mais forte, ou o costume fala mais forte, ou o padrão fala mais forte, né? Então, é importante depois você, né? Por isso que eu acho que essa é a vantagem também de você ter pais não separados, né? Porque são jeitos diferentes. Quando um está nervoso, o outro está mais calmo. Quando um exagera em alguma coisa, quando eu contei, né, tem uma coisa muito exagerada com o eletrônico, com o celular, eu fico muito nervoso de ver minha filha no celular e tal, e chama atenção demais. Paula me puxa para o outro lado, né? E da mesma forma eu devo fazer isso com Paula também, com algumas atitudes ou momentos dela, né? Então, sim, sem dúvida, isso daí não tem como a gente não errar, não tem como a gente não exagerar, ou não deixar em algum momento. Por isso também a tal da culpa que você começou a entrevista falando, né? A gente nunca vai ser perfeito, né? Mas é isso, eu acho que crescer e educar passa também por ensinar seus filhos que os pais são falhos, né? Ensinar que o pai é super-herói é também, eu acho que, um inimigo da educação. Você é, na verdade, o pai que você achou antes de começar a exercer a paternidade? Ou em algumas coisas você achou que fosse ser de uma forma e na prática você descobriu que não é? É da mesma forma que eu te falei, né, que a paternidade idealizada é muito diferente da paternidade em si, né? Eu acho que eu me imaginei um super pai desde o início, né? E eu demorei para ser. Eu era super pai em algumas coisas, em outras não, sabe? Brinca, 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 mas na hora de resolver outra coisa, aí é falho, entendeu? Ou um dia resolve uma série de coisas e por isso está de mau humor e não consegue brincar. Então, a vida é muito mais complexa do que o que se passa, né, no mundo da fantasia, onde a gente pode moldar do jeito que a gente quiser e onde não tem o outro e os perrengues para interferir, da vida real para interferir, né? Então, hoje, com a educação que eu tive, com tudo que eu tentei, que eu tento mudar, com a minha relação com o Paulo, com os filhos que eu tenho, eu sou o melhor pai que eu podia ser, né? E eu acho que eu sou um super pai. Mas eu posso ser ainda muito melhor. Então, sigo, né, nessa luta que não tem fim. Quando você se emociona em relação aos seus filhos, assim, você tem um momento em que isso acontece com frequência ou algum momento em que isso aconteceu e até te chamou a atenção por você não esperar se emocionar naquele momento e se emocionou? Nossos filhos nos emocionam de inúmeras formas, né? Ou pelas palavras inusitadas e pelas expressões que você não acredita que a pessoa falou. Ou, ai meu Deus, o que foi que o Benjamin falou outro dia? A gente riu tanto, tanto. Esqueci, tá vendo? Ai, porque que Deve não estar no anota, livro, né? deve estar no livro que vocês estão Mas escrevendo. assim, são tiradas, às vezes, que a gente rola de rir, a gente chora de rir. Tinha que ter um livro, né? Pois é. Mas então tem coisas que falam, às vezes para e presta atenção numa coisa inusitada, ou chama a gente para prestar atenção numa coisa bonita que de outra forma passaria ao largo da percepção da gente. Ou mesmo quando a gente olha e fala, meu Deus, como está enorme, meu Deus, como cresce, como... E aí você lembra do bebê que foi e que nunca mais vai ser, e isso te emociona pela efemeridade da vida. Então, assim, é realmente uma aula atrás da outra, e são aulas que não passam só pela cabeça, né? Eles vai direto no coração, então é sensível. O que você sonha em fazer com eles, Matheus? Um plano que você tenha para realizar com eles? Sempre viajar, né? Viajar. Eu sempre
quero subir morros maiores, ilhas maiores, né? A gente já fez aqui no Rio, ali Morro da Urca, já fez a Pedra Bonita, já fez o Sacopama. A gente tem como objetivo também fazer o Cristo Redentor, fazer a Pedra da Gávea, tem todos os picos da Tijuca. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu gosto muito de assisti-los também e de incentivá-los a eles mesmos a me levarem por exemplo, Benjamin é confeiteiro. Benjamin faz doces. Qual doce eu vou fazer hoje? E faz, entendeu? Já vendeu e leva para os amiguinhos na escola, leva para os professores. Aí bota coisa de chefe, não sei o quê, e já foi para a cozinha da Torta da Tabata, que é uma amiga nossa querida e vende tortas bascas incríveis aqui no Rio de Janeiro, que foi na cozinha lá aprender a fazer e tal. É uma graça, assim. Então, é uma coisa que quando volta para você, né, e eles começam a te ensinar, né, não só as coisas da vida, né, a ver a vida com o olho de uma criança, mas coisas novas mesmo que eles aprendem, que eles se aprofundam, é muito mágico. Quando você prova algum doce que o Benjamin fez e não tá legal, você fala, ou já tá ótimo, isso aqui tá maravilhoso. Não, fala, ó, tá faltando alguma coisa, né, e tal, e ele já sabe se tá faltando, o que não tá faltando. Claro, tem horas de frustração, tem aquela fase que não gosta de perder e coisa e tal, e quando vê que vai perder já não quer mais nem jogar, né, tem tudo isso. Mas tudo faz parte do crescimento, faz parte das frustrações que a gente não tem mesmo que privar nossos filhos de dor e frustração, né? Tem alguma coisa que a Paula vê nos seus filhos que fala, Mateus, isso aqui é você, isso aqui é teu? Talvez alguma coisa na emoção, mas eles são muito parecidos com ela, né? Fisicamente, principalmente, e Benjamin sendo taurino, também é comilão, que nem a mãe, também super, enfim, tem lá as teimosias, a gente acha eles às vezes muito parecidos. Mas Benjamin, outro dia, por exemplo, ele foi no museu com Paula, e ele quer ler tudo, ele quer ver tudo. Isso sou eu. Paula vai passando pelas coisas e tal. Em meia hora acabou o museu. Eu tô lá, eu sou capaz de ficar a tarde inteira vendo, lendo, aí procura na internet sobre aquele né, pintor, o autor, o escultor. E eu vejo que o Benjamin tá indo nesse caminho também. Tem uma coisa muito CDF nele, sabe? E eu sou mais Paula. Eu também vou vendo, vou passando rápido. Depois eu chego em casa e falo assim, agora eu vejo com calma, leio com calma, vejo com tranquilidade. Mas no museu eu quero ver tudo rápido também. Quer andar. Exatamente. Depois eu falo, vejo em casa. Em casa eu leio mais sobre o que está acontecendo. Bom, primeiro eu quero te agradecer por ter falado com a gente sobre a sua paternidade, sobre esse lado que os homens falam pouco, ou pelo menos falam menos do que as mulheres falam sobre isso, e acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos, a maneira como os pais lidam e se relacionam com seus filhos, para inspirar outros pais, para mostrar que esse debate é tão interessante e tão rico quanto o debate da maternidade, que é muito mais falado, até porque durante muito tempo a responsabilidade da maternidade não estava colocada ali, né, num pé de igualdade com a paternidade, e hoje em dia a gente sabe da importância de pais e mães estarem juntos, estarem lado a lado, e acho muito legal alguém como você se dispor a isso, a falar com a gente sobre esse assunto, a falar sobre a maneira como no seu dia a dia você educa e tem esse olhar que a gente começou falando muito importante para como os eletrônicos podem interferir de uma maneira negativa na educação, e o quanto é importante que eles, na verdade, sejam ferramentas para nos ajudar a educar e não para fazer o caminho contrário. Inclusive, eu li uma entrevista sobre a sua peça, né, seu primeiro monólogo, O Figurante, que está em cartaz aí no Rio de Janeiro, e que essa coisa da tecnologia também te influenciou muito a chegar nesse espetáculo, foi isso? Olha, não, na verdade, tem uma das críticas ou de umas revisões e tal pegou muito essa parte da tecnologia, e ela é rapidamente citada. Deve ter sido a que você leu, exatamente. Mas que é uma coisa, claro que é citada, claro que é contida dentro do assunto da peça, mas a peça fala mais sobre a nossa invisibilidade, assim, sobre o quanto que a gente tem de dom, né? Eu acredito que todo mundo é um gênio em alguma coisa. Todo ser humano é absolutamente genial, impressionante em alguma coisa. Só que a gente vive numa sociedade em que
99,9% das pessoas não têm a oportunidade de exercer, de escolher, de ter tempo, de ter isso, de ter aquilo, para entender para que você foi feito, né? Entre aspas, né? Então eu, graças à posição que eu tenho, graças a ser branco, graças a ser homem, graças a isso, graças àquilo, a nascer e a ter tido o apoio que eu tive, é que eu pude desenvolver e hoje ser conhecido pelo Félix, pelo Zé Bonitinho, pelos meus trabalhos na TV, no teatro, no cinema. Eu tive muito apoio, eu tive muitas portas abertas, que tem gente muito talentosa que não tem, né? Então, tendo essa noção e vendo essa profissão do figurante como essa pessoa invisível e tal, eu uso dessa profissão do figurante para falar de como a gente, de alguma forma, acaba figurando na própria vida, né? E acaba chegando. E não estou falando só dos invisibilizados sociais, eu estou falando do CEO da empresa que chega no fim da vida cheio de dinheiro, olha para trás e fala: e a minha família? E a minha vida? E eu, nisso tudo? Estou cheio de dinheiro, mas eu não vivi. Então, estou falando um pouco desse desperdício, e é claro que a peça, então, é um incentivo também para a gente se exercer, digamos assim. Cara, que incrível. Eu já tava doido pra ver, falei pro Matheus aqui antes da gente começar a gravar, que eu queria que a peça viesse pra São Paulo logo, acho que fica em cartaz no Rio até novembro, não é isso? A princípio, mais um mês, com possibilidade, se todo mundo vier e lotar o teatro Fashion Mall, às sextas, sábados e domingos, aí continua até novembro e ano que vem vamos para São Paulo. Uma peça que tem muito humor, um trabalho físico e vocal muito bacana das pessoas verem, as pessoas que me veem sempre em meio a cenários e mexendo em objetos reais vão me ver num palco nu, simplesmente fazendo todos os objetos e todos os cenários com o meu corpo, com a minha voz. Então, com muito humor, a gente fala de um lugar muito sensível, as pessoas saem muito alegres e muito sensibilizadas e muito identificadas, apesar de eu estar falando de um figurante, que é uma profissão tão específica, né? Acho que advogados, médicos e tal vêm falar comigo sobre como também podem se sentir invisibilizados nas suas vidas, né? Então, quando você começou a falar sobre isso, sobre essa invisibilidade, eu fiquei pensando em realmente como tem, e você também disse que acredita que todo mundo é um gênio, que todo mundo tem um talento e tem um dom. Eu fiquei pensando, poxa, realmente isso é uma verdade, e o quanto às vezes as pessoas, por não acreditarem no dom que elas têm, muitas vezes porque ninguém mais acredita, e ela acaba ela invisibiliza o próprio dom, se torna invisível porque ela começa a mirar no dom que o outro tem e que é admirado e quer perseguir aquele caminho também. Então, às vezes ela escolhe uma profissão por acreditar que aquela profissão vai tirá-la da invisibilidade e não privilegia o dom que ela tem para ser o que ela gostaria de ser, né? É verdade, é verdade. A gente vive muito isso, né? Nas redes sociais ou nas redes antissociais, como diz o Pedro Cardoso. Todo mundo quer ser protagonista e não percebe que é tudo figurante do algoritmo, né? Tá todo mundo correndo atrás de fazer o que, na verdade, o protagonista, que é esse algoritmo aí, está querendo para movimentar o mercado, para movimentar o que quer que seja. Enfim, qualquer coisa que não sejamos nós, que não seja a nossa autenticidade, a nossa, enfim, tudo muito padrão, muito pasteurizado, né? Então sim, são muitas as formas de morrer em vida, né? E é um pouco disso que a peça fala, assim, de um cara que está há mais de 20 anos no mesmo lugar e que, de repente, começa a se questionar sobre isso. Pô, Matheus, eu estou muito curioso, mais curioso ainda para ver. Faça favor, venha no Rio assistir primeiro e depois em São Paulo. A gente está no Teatro Fashion Mall, sextas às 8, sábados num horário que é difícil, as pessoas estão confundindo, sábado às 7, só ler 19, às vezes falei, não era 9? Não, 19, sábado às 7, domingo às 6, é uma escadinha, 8, 7, 6. Então, sexta 8, sábado 7, domingo 6. Só uma última pergunta. Como é que você... É seu primeiro monólogo, e você deve ter respondido isso algumas outras vezes, mas eu queria entender como você se viu sozinho em cena. Que sentimento te veio à tona com isso, assim? Não ter alguém ali pra trocar. Óbvio, você tinha ali a Isabel, o Miguel, né, te dirigindo e tal, mas fora de cena, não no palco com você. No palco é você sozinho. Como é que você se viu ali nesse momento? Existe essa solidão, não tanto no palco, porque no palco a gente tem a plateia com a gente, mas depois, né, no camarim, antes e depois e tal. E no palco eu tô aprendendo como nunca, porque não tem para onde fugir.
Então, eu estou lidando diretamente assim com um espelho, assim, um espelho das minhas fragilidades, das minhas muletas, dos meus padrões que eu quero ultrapassar, né? E tem sido uma grande aula. Eu liguei para muitos amigos que já fizeram monólogo, tanto para o Cleiton Nascimento, que está fazendo um sucesso enorme com Macacos, passando até pelo Niso Neto, pelo Júlio Adrião, pessoas que têm me falado da escola que é o monólogo. O Cleiton me falou, me liga daqui a 3 anos para me falar, porque assim, é uma escola como nenhuma outra. E tem sido mesmo. Inicialmente achei isso estranho, porque eu estou acostumado a aprender com o outro, né? Aprender através de estar contra a cena com o outro, né? Isso de estar comigo mesmo, em cena, e ter a calma de não atropelar as coisas, e de viver o momento, e a relação com a plateia. Enfim, tem me ensinado e tem sido muito rico. Essa é uma volta muito bonita para o teatro que eu estou fazendo agora com esse meu primeiro monólogo. Você não tinha feito monólogo antes, não aconteceu, ou tinha esse receio de saber como é que vai ser ficar só em cena? Não, não aconteceu, não aconteceu. Eu tinha essa parceria já antiga com o Miguel Thierry, que a gente já fez umas 3 peças como atores juntos e sempre processos colaborativos em que a gente mesmo inventou a peça e pela primeira vez falei, agora eu quero fazer um monólogo. O Miguel me dirige. O Miguel está dirigindo, já dirigiu 7 peças lá em Portugal e está um diretor conceituado em Lisboa. Então, por isso mesmo, eu estive lá em Portugal, fiquei um mês lá ensaiando, porque ele está com a filha pequena, e depois ele veio para cá e ficou mais um mês aqui até eu estrear. Enfim. Então, foi um processo muito bonito, muito intenso e de muita intimidade também, porque por mais que eu esteja sozinho em cena, eu tenho essa intimidade com o Miguel que me deixou seguro também de confiar nele. Mas é uma montanha-russa de emoções, eu torci o meu pé, eu fiquei doente, assim... Fiquei muito angustiado, muito ansioso, pensei até em tomar remédio, não cheguei a fazê-lo, mas realmente é uma exposição muito grande, né? Porque não é nem até o texto, até o assunto. Tinha uma coisa de eu, às vezes, achar que esse assunto era meu, de que, poxa, isso só tocava a mim, né? Não tocava as pessoas. Eu tenho visto com muita alegria que as pessoas saem felizes, divertidas e também emocionadas e identificadas com a solidão do Augusto. E eu fico pensando o quanto a partir disso elas comecem a olhar para elas e não se permitam invisibilizar também, né? Porque a gente precisa... O teatro tem muito isso, né? Eu sempre tenho a sensação no teatro de que aquelas pessoas que se deram aquele tempo para assistir um espetáculo, todas elas estão conectadas de alguma forma, elas estão dispostas a se transformar, assim. Porque você não pega um tempo da tua vida para se desligar de absolutamente tudo, se você não está disposto a se transformar de alguma maneira, né? E seja pelo riso, ou seja pelo drama, ou seja, enfim, porque todo bom espetáculo acho que te soma em algum lugar. E às vezes o espetáculo me emociona tanto no final, assim, porque eu vejo que eu olho para o lado e vejo as pessoas em comunhão com o ator, quando um espetáculo acaba, eu fico sempre pensando, que conexão, o que mais é capaz de conectar a gente do que isso, assim, né? E fazer a gente absorver e refletir, assim. Eu acho muito doido. Toda vez que eu vou ao teatro, eu acho muito mágico, num lugar, assim, muito especial mesmo, assim. Sim, é um lugar muito primal nosso, né? É de sentar em volta da fogueira e levantar um para contar história, e a gente ficar olhando, sabe? Com a sombra que a fogueira faz e tudo, sabe? É uma coisa realmente do ser humano. O ser humano é um contador de histórias. A gente vive num teatro que a gente inventou, onde existem deuses, onde quem tem mais dinheiro pode mais coisa, onde quem é preto é diferente de quem é branco. Isso tudo são coisas que a gente inventou. Isso tudo é fantasia. Isso tudo, né? Capitalismo, os ismos, judaísmo, cristianismo, tudo são religiões, são sistemas de crença, né? Então a gente vive num grande teatro. Então o teatro está aí para espelhar isso e fazer a gente olhar para isso. Hoje, diferente da década de 70, por exemplo, que a gente saía de casa para pensar, a gente está numa sociedade do entretenimento, né? Então a gente quer se divertir. E nós, como artistas, temos que entregar alguma coisa que divirta e que tenha ali embaixo alguma coisa que vai te levar com uma reflexão para casa, né? A gente precisa sempre ter em vista o entretenimento junto. Ninguém vai mais para o teatro para levar fígado na cara.
como levava do Zé Celso na década de 70 e voltava para casa manchado de sangue e estadriado. Não, hoje você está com um processo no cara se fizer isso com você. Então você tem que divertir, você tem que entreter e no meio desse entretenimento enfiar a faca, entre aspas, né? Quer dizer, abrir aquele buraco, fazer você pensar. E eu acho que o teatro, assim como a filosofia, assim como qualquer outra arte, está aqui para lançar perguntas mais do que para dar certezas, né? E isso é muito, muito importante, muito, muito rico, porque são as perguntas que desafiam as certezas e levam a gente para frente. Nossa, Matheus, eu ficaria aqui uma vida falando que você já falou isso, já pensei em outras coisas para a gente debater. Caramba! Vamos ter que voltar para a Amazônia, vamos ter que voltar para a Vamos Amazônia. voltar, gente. Tem isso ainda, gente. Essa viagem que a gente fez para a Amazônia. Aliás, manda um beijo para sua mãe, que foi com a gente, Dona Miriam. Meu Deus, que delícia viajar com a sua mãe. Eu amei viajar com você, mas com a sua mãe, Matheus. Naga, é um brinde. Eu fui o brinde da minha mãe, na verdade. Nossa, que viagem incrível. Então eu quero muito assistir o espetáculo para a gente falar mais sobre ele, que eu quero falar mais sobre ele com você. Quero falar com você sobre nossa viagem para a Amazônia e o quanto ela é muito significativa por tudo que você busca na sua vida e até na educação dos seus filhos que você falou, mas como você usa suas redes sociais também, viabilizar esse assunto, para manter esse assunto em pauta, a importância da gente manter o que é nosso, como deve ser mantido. Então eu quero muito te encontrar de novo para a gente falar mais sobre isso. Oba, vamos sim se encontrar de novo para falar mais sobre isso. Fechadíssimo. Matheus, muito obrigado de novo. Bom espetáculo para você sexta-feira, sábado, domingo e até novembro, se Deus quiser, em janeiro aqui em São Paulo. Amém, amém. Espero que todo mundo for do Rio, no Teatro Fashion Mall. E obrigado demais pela oportunidade aqui, pela entrevista, Fabrício, querido. Um beijo, obrigado. Tchau, Matheus. Feliz Dia dos Pais! Tá. Obrigado para nós, papais. Amém.